gostaria de compartilhar uma palavra com vocês essa noite. Na verdade, aqui na igreja nós temos deixa eu só abrir minha Bíblia aqui para ficar mais fácil. Nós temos uma pegada que a gente os pregadores vão meio que na dobradinha. A gente prega aqui, quem prega na quinta acaba pregando no domingo também. Então, talvez se você se interessou pelo assunto de quinta-feira, domingo vai ser melhor ainda, que vai dar continuidade, com mais tempo, né? Amém? Se você quiser dar um amém, glória a Deus. Senão vai ter que inventar o pastor Jonathan. Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, dá um aleluia. Eu não posso ficar roubando o jargão dos irmãos, né? Mas eu vou pegar emprestado hoje para te mover aí. Eu sei que você talvez tenha ali tirado um tempo de descanso hoje, espero que sim. Eu tive que trabalhar, meu patrão é meio inflexível com essas coisas de trabalho. Tô brincando, gente, o patrão é eu, você sabe, né? Mas vamos para a palavra? Eu queria trazer uma reflexão hoje, né? Um entendimento bíblico sobre o crescimento espiritual. Crescendo espiritualmente é o título da mensagem de hoje. Só que o crescimento espiritual, ele é bem abrangente, amém? O crescimento espiritual, ele tem um conjunto de fatores que favorecem esse desenvolvimento na nossa vida espiritual. Eu sei que todo mundo tem um desejo, né, de pessoalmente falando, né, de forma natural, né, talvez que eu possa dizer, profissionalmente dizendo, nós queremos crescer, almejamos algo melhor. Você está muito satisfeito com aquilo que você está vendo? Glória a Deus por isso, eu ainda não cheguei a esse nível. Mas nós, dentro da nossa área profissional, às vezes fazemos algo e nós pensamos, o que é que eu posso fazer para melhorar? E, na verdade, nós estamos tão focados no crescimento, no nosso desenvolvimento, mas também com a finalidade de alcançar melhores recursos, para ter um melhor estado de vida, vamos dizer assim, né? Melhor qualidade de vida. Quem não gostaria de ter melhor qualidade de vida aí? Todo mundo. Isso é lícito, é de Deus esse negócio, é bom. Só que nós também devemos entender que a nossa vida ela precisa ser equilibrada em todos os aspectos, porque muita gente, ela para ser bem sucedida profissionalmente, ela atropela todas as outras áreas da vida dela. Por exemplo, o relacionamento, né? Eu tenho um amigo que ele é caminhoneiro, eu já zoei ele demais, eu falei, cara, você vai acabar com sua família uma hora, o cara some no mundo e vai com Deus aí, pega uma carga pro Nordeste vai pro Sudeste, não sei o que, até ele chegar aqui. Aí eu tenho brinco com ele, quando você chega em casa, sua menina fala com sua esposa assim, mãe, quem que é esse moço aí? Não é tanto tempo que o cara fica longe de casa. E às vezes a gente permeia por esse desequilíbrio, porque a gente corre atrás de tantas coisas e chega lá na frente, depois de ter alcançado, não tem aquela satisfação, porque uma área ficou deficiente, entende? Uma área ficou para trás, igual relacionamentos ficaram para trás, a vida espiritual ficou para trás. Então, Deus ele tem um desejo que nós viemos desenvolver em todas as áreas da nossa vida. E é possível perceber esse desenvolvimento, gente. Tanto é notório que em Lucas, capítulo 2, versículo 52, vai dizer que Jesus, ele crescia em estatura, em graça e em conhecimento, diante de Deus e diante dos homens. Então, Deus viu? Os homens viram? Viram também. Todos vão perceber o desenvolvimento. E eu me preocupo às vezes, eu olho no espelho, né, no sentido assim, não literal de olhar no espelho mesmo, mas de olhar e refletir sobre o que eu fiz em 10 anos. O que eu avancei em 10 anos. Será que eu fiquei estagnado em 10 anos? O que mudou na minha vida em todos os aspectos em 10 anos? Tanto no meu relacionamento, na criação de filhos, quanto na vida espiritual. Mas algumas coisas são necessárias. A gente precisa olhar com sinceridade para dentro de nós e perceber, porque se nós esperamos só por essa vida, a gente vai se frustrar lá na frente. Porque você vai ver pessoas que alcançaram êxito em coisas naturais e depois meteram uma bala na cabeça. Ela não queria tanto aquilo ali, depois de ter alcançado, por que ela desistiu? Porque não é bem aquilo que ela esperava. Porque ela deixou de cuidar de outras determinadas áreas da vida dela. Então a gente precisa ter equilíbrio no crescimento, nós precisamos crescer em todas as áreas. A área que nós temos como deficiência, por exemplo, você vai no médico, por exemplo, vitamina B tá legal, mas a C tá ruim, o que ele vai fazer? Ele vai suprir, toma aqui um suplemento dessa área aqui, ó. É a vitamina que está faltando. Então, qual será o nosso nível de maturidade espiritual?
É isso que eu quero tratar com vocês, amém? Pode ficar à vontade, mas não dorme não. Então, uma das coisas, o que é necessário para esse crescimento então? Não adianta ficar só balangando o beiço aqui sem dar uma direção. O que é necessário para um desenvolvimento espiritual? Tem gente que parece ser tão espiritual, né? Parece que elas não andam, elas flutuam, né? Elas andam assim, aquela espiritualidade. Você fica assim, põe a mão na minha cabeça, que ora pra mim, pelo amor de Deus, né? Você fica com vontade de andar com aquela pessoa, porque ela carrega a presença de Deus e é notório que ela de fato carrega. Agora tem gente que se veste de espiritualidade, mas dá pra perceber que ela não tem, ela só tá a embalagem, mas o conteúdo já não tem mais. Então tem que ter esse equilíbrio, né? Algo que é perceptível, tem que ser tanto do lado de fora quanto do lado de dentro da nossa vida. Então uma das coisas que são necessárias para o crescimento é alimento, repita comigo, você não dormir aí, alimento e movimento. Não adianta só ter alimento sem ter movimento, e não adianta só ter movimento e não ter alimento, né? A minha esposa frequenta academia há muito tempo e toma os suplementos. Se eu cair na besteira, falar, não, tá dando certo pra ela, eu vou tomar um suplemento, mas não vou malhar, só vai gerar uma barriga aqui. Não vai para os lugares certos o alimento, você tá entendendo? Então tem que ter o alimento, mas tem que ter o movimento. E muitas das vezes a gente fica preso a uma das coisas, e esse desequilíbrio é que gera a falta, nem sei se pode dizer assim, mas gerar falta de resultado, né? É o que não gera resultado, seria a melhor expressão. Não gera resultados. Olha para você ver uma coisa. Abra comigo em 1 Coríntios capítulo 3, por gentileza. Tá dando para entender, gente? Vou tentar desacelerar aqui e deixar um pouco para domingo, né? Primeiro Coríntios. Aleluia, glória a Deus. Eu amo essa palavra, amém? Você ama a palavra do Senhor? Hoje eu me nutri bastante dela. Comecei a empolgar aqui, comecei a anotar. Eu falei assim, ó, quando eu vi o sermão de domingo já estava pronto também. A não ser que o seu mude, né? Que costuma acontecer com frequência. Capítulo 3, a carta de Paulo aos Coríntios, no versículo 1. Vamos ler o 1 e o 2 apenas. E eu, irmão, vos pude falar. E eu, irmão, não? Tá o não aí? E eu, irmão, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar ou com alimento sólido, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Eu vou ver uma outra versão aqui para vocês. Espera só um minutinho aí que eu vou abrir aqui, que eu acho que vai ilustrar bem esse texto. Então Paulo, ele vai falar para uma igreja, por incrível que pareça, que ela fluía poderosamente numa área, no movimento. Eu falei o quê? 1 Coríntios capítulo 3, deixa eu... Isso. Aleluia. Deixa eu abrir, achei. 3, 1. Na versão a mensagem, 1 Coríntios 3, 1 vai dizer assim: no entanto, amigos, sinto-me frustrado pela maneira nada espiritual com que vocês lidam uns com os outros e com Deus. Vocês estão agindo como bebês em relação a Cristo. Parece que só sabem mamar. Pois bem, vou amamentá-los, visto que não sabem se alimentar sozinho. Quando vocês se apegam a algo apenas por se sentirem bem ou para dar a impressão que são importantes, não são muito diferentes de um bebê de colo que só fica contente quando tudo lhe agrada. Quando um de vocês diz, eu estou do lado de Paulo, outro diz, eu prefiro Apolo, vocês não estão sendo infantis na versão mensagem. Então, é interessante essa questão da falta de maturidade numa igreja que fluía poderosamente nos dons. Como é que pode? Uma igreja que curas eram manifestas, profecias, isso, aquilo, outro era manifesta, tinha meninice, porque tinha ciúmes, tinha contendas por causa de besteira. Então, quando o apóstolo ele vai escrever a carta, ele fala, eu queria trazer outro assunto, mas eu estou tendo que tratar coisa de criança, porque vocês não amadureceram. E qual é a característica de alguém que não amadureceu? Ele fala carnais. O que é carnais? É pessoas que são totalmente guiadas pelos seus sentimentos. Ah, o pastor não me cumprimentou, não vou naquela igreja mais não. Ele nem me deu a paz do Senhor, você viu? Ué, é pela paz do Senhor mesmo que você está indo na igreja ou pela paz do Senhor? Estou dando um exemplo. Coisas fúteis que nos afastam do algo superior a qual Deus tem nos chamado.
Ele vai lidar com isso no decorrer da carta de Coríntios, ele vai tocar em vários tópicos que aquela igreja faltava amadurecer. Mas a falta de maturidade é perceptível em um comportamento, né? E nós deixamos de desfrutar daquilo que Deus tem de melhor por isso. Porque pensa bem, tem mãe de crianças pequenas aqui. Dá um trabalho fazer comida separada, não dá? Fala sério, enche a paciência. Tem que cozinhar separado, tem que fazer não sei o que separado, e ainda tem que dar na boca, porque senão ele não se alimenta. Agora, quão bom é quando você vê seu filho crescendo e se tornando independente. Fala a verdade. A fase que eu mais gostei da minha vida, eu falei assim, ó, na minha casa, com 2 anos, eu não quero ninguém no meu quarto, pelo amor de Deus. Já tá com 18, vai fazer 18 já. Quando chegou a fase de eu falar assim, boa noite, gente, é uma liberdade, fala a verdade, pais. Não tem liberdade melhor do que você falar assim, boa noite, vem cá, paixão. Não tem nada melhor, essa fase é uma das melhores que tem, quando as crianças elas vão se tornando mais independentes. Imagina a vida inteira, não, deixa eu levantar, porque tem que amamentar, deixa eu levantar que tem que dar o leitinho, deixa eu levantar que eu tenho que preparar aquilo. Tem essa fase, é gostoso essa fase? É legal pra caramba. Mas quando tá passando da hora, começa a ficar chato. É bonitinho no começo, a mãe gosta de amamentar meu bebê, blá, 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 dar comidinha, não sei o que, fazer as gracinhas. Mas já viu quando o menino começa a crescer e começa a fazer aquelas vozinhas? Vocês já passaram por isso? Vitória, me ajuda aí, pelo amor de Deus. Eu não aguento essa... Porque ela não tá querendo fazer essa transição, ela tá gostando da atenção que ela tem. E criança gosta de atenção, sim ou não? Eu passo muito por isso. Eu vou fazer orçamento na casa de pessoas que têm crianças pequenas, que já têm um certo entendimento, elas não me dão paz. Porque eu tô tentando conversar com a mãe, com o pai, sobre o projeto, e o menino, ô mãe, eu viro as costas, tudo aquilo acaba. Ela não quer mãe, não quer pai, ela quer atenção, porque não quer ser dividida com o pai e com a mãe. Isso é o quê? Meninice. E tem crentes que são assim, por incrível que pareça. Se você conhece alguém assim, né? Tem demais. Elas só vão naquele ambiente se tiver a atenção voltada para ela. Elas só estão ali, então a falta de maturidade que acontecia aqui em Coríntios era muito semelhante a essas coisas. Era, não, se não for Paulo, eu não vou nem no culto hoje. Se não for o pastor Jonathan dando a bênção, eu não quero. E acontece hoje essas meninices. Gente, não tem problema a gente se identificar com pregadores. Não tem problema. Agora, isso determinar a sua escolha de vir no culto, sim ou não, por causa de um pregador, é um negócio estranho. É uma falta de maturidade, né? Eu posso muito bem, eu vou escolher no YouTube as pregações que eu vou assistir, eu posso escolher meu pregador predileto, não tem problema quanto a isso. Você tá entendendo? Agora eu tô dizendo coisas assim, desse tipo, porque quando a gente olha para a palavra, um tempo de maturidade é aproximadamente 2 anos. Pelo histórico que Paulo vem apresentando aqui, o camarada está exposto à palavra continuamente durante 2 anos e ele ainda não está discipulando ninguém, não sabe falar de Jesus. Isso é preocupante, porque eu estou vendo muito menino subindo para cá, e eu não estou falando de menino na idade, não. É pessoas que ainda estão tomando leite e estão ensinando os outros não sei o quê. Você está entendendo? É muita gente querendo te ensinar a você chegar num caminho que ela nunca passou antes. A verdade é essa. Ela nem sabe do que ela está falando, porque ainda é um menino na fé, começou agora. É um perigo um recém-convertido te ensinar alguma coisa. Ele está na fase de aprendizado e aquela coisa toda. Mas o que está acontecendo? Os que eram para estar maduros aqui não estavam. E aí estava rolando esses problemas aqui. E é o que eu vejo na igreja, principalmente no Brasil. A pessoa não precisa ter conteúdo, ela precisa ser famosa. Aí mata a igreja, mata a gente de vergonha. Hoje meu primo mandou uns negócios, aí eu falei, cara, Paulo diz assim, eu falei com ele, Paulo diz assim, eu não me envergonho do evangelho. Eu também concordo, eu não me envergonho do evangelho, eu só me envergonho dos evangélicos às vezes, né? Porque falam umas presepadas, tem umas faltas de maturidade e sem entendimento. Então, a palavra é que vai nos alimentar para nós nos movermos. Então, o que eu falei? É alimento e movimento. É muito bom você entender, receber a oração, por exemplo, de alguém que está te conduzindo a um lugar mesmo. Porque tem orações que vão te jogar para baixo. Tem orações que estão espraguejando a sua vida. Não tem? Pessoas que falam assim,
cada besteira, então a falta de maturidade. Então é aquele lance, né? Como que pode um cego guiar outro cego, né? Como diz o ditado. Mas quando você se depara com alguém amadurecido, alguém que tem instrução, dá vontade de seguir. É isso que Jesus fazia. Ele estava amadurecido de fato, ao ponto das pessoas perceberem na vida dela e quererem aquilo que ele carregava. Porque ele não tinha só palavra, ele tinha movimento. Quando nós olhamos para a vida dos fariseus, que também eram pregadores daquela época, dizendo assim, eles tinham a palavra, entre aspas, mas não tinham um movimento relacionado àquilo que a palavra declarava. Nós falamos que somos palavras da fé, mas a fé exige uma ação correspondente. É isso, a maturidade é isso. Maturidade é perceptível pelo grau de responsabilidade que as pessoas carregam. O tipo de responsabilidade que ela tem demonstra se ela é alguém confiável, sim ou não. Não, pode confiar, a pessoa, esse cara é responsável demais, todo que eu confio a ele, tá sempre no jeito, tá sempre na mão. Agora, o nosso comportamento, o nosso movimento vai determinar também as nossas crenças. Você está entendendo? O que te levou a estar aqui nessa noite? Uma crença. Fala, eu creio, não, eu estou querendo ir na igreja, estou precisando ouvir uma palavra, estou precisando adorar a Deus, estou precisando. Eu estou precisando também, gente. Todo mundo está precisando, por isso que nós estamos reunidos aqui. O fato de eu estar com o microfone na mão não quer dizer que eu não tenho que praticar essas mesmas coisas que eu estou dizendo para vocês, sobre maturidade, sobre buscar alimento, sobre me movimentar, porque isso vai proporcionar um crescimento saudável na minha vida espiritual. Eu preciso disso. Tem outras ofertas? Tem. As outras ofertas, elas são perigosas, porque se nós nos alimentarmos de qualquer coisa, depois você vai fazer o exame de sangue, o que vai dar lá? Colesterol alto, glicemia, não sei o que, tá todo lascado, porque se alimentou errado. E aí, o senhor, tô com uma falha. A osteoporose é falta de cálcio nos ossos. Se eu não alimentei direito, alimentando direito é difícil, né? Porque os alimentos hoje não estão aquela maravilha toda. Agora imagina só, alguém que não se alimenta direito. Em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 2, ele vai dizer algo também interessante. Vou abrir aqui com vocês. Vocês estão entendendo, gente? Eu tenho que ser breve porque hoje o tempo é curto, está quase acabando. Mas é só um spoiler daquilo que a gente tem para ministrar aí nesses dias. 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 2, está escrito assim: como bebês recém-nascidos desejam intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimente plenamente a salvação. Não tem problema a questão do leite, mas olha só o que ele está falando. Para que cresçam e experimente plenamente a salvação. O crescimento vai nos levar a desfrutar de coisas maiores. Porque, imagina só, a palavra de Deus, ela vai falar sobre os dons, por exemplo. Vai falar sobre palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, vai falar sobre discernimento de espírito, vai falar os dons vocais, os revelacionais e os dons de poder. E a maioria dos crentes nem sabe o que é isso. Por que não sabe? Porque parou, ficou só no leitinho. É o dom de poder, como que é? Quem que é palavra de conhecimento? Tem gente que gosta de ver palavra de conhecimento e nem sabe o que é. O que é palavra de sabedoria? O que é isso? O que é aquilo? Aí fica mandando agora, né? Nem sei se manda mais que eu não vejo. Mandando pro pastor Valadão. Pastor, é pecado isso, pastor, é pecado aquilo. Não amadurece, tá preso no leitinho. Só que o leitinho é bom, é legal quando você vê um recém-convertido, né? Cheio de contextos assim, o que pode, o que não pode. E você vai vendo o desenvolvimento dele, daqui a pouco ele tá falando de Jesus, do jeitinho dele, e daqui a pouco vai amadurecendo, e daqui a pouco isso, daqui a pouco ele tá discipulando, daqui a pouco ele tá influenciando a família dele em transformação. Isso é top demais. Isso é a vontade de Deus. É a vontade de Deus que todos cresçam, gente. Você fica feliz, eu quero ter meu nenenzinho. Aí chega aqui com um cara de 18 anos no colo, porque você ama o seu filho. Eu amo meu filho, mas meu filho, vamos dar um jeito aí, vamos dar teus pulos. Entenda, o desejo de todo pai é ver um filho amadurecendo. E não é diferente com Deus, Ele espera que nós venhamos desfrutar de coisas tão profundas que Ele tem para liberar sobre a nossa vida. Porque se nós só nos propusermos a vir aos cultos, é bacana, só que chega uma hora que você vai desviar. Se nós não tivermos envolvido com o crescimento, a gente vai ficar frustrado. Eu vou na igreja há tantos anos, nada muda, sempre é a mesma coisa, já até sei como que é as coisas, porque a gente está perdendo foco, a gente está focando nas pessoas
no sentido de que ver que alguém está fluindo, o pastor vai pregar isso aí de novo, ó, aquela canção, nossa, já cantei 300 vezes na igreja, mas e eu? Qual é a minha responsabilidade no reino? Eu me preocupo, querido, com a falta de crescimento, porque eu vejo que tem pessoas que ela frequentam a igreja há muitos anos e eu tenho a dúvida sobre a salvação delas. Eu não sei se elas têm, mas eu tenho. Por causa do comportamento. Não me leva a crer que ela entendeu o que é salvação. Porque a salvação é algo tão poderoso que me leva a uma mudança de comportamento, a eu lutar contra coisas que outrora eu praticava, por exemplo. Então a salvação, ela vai mudar, quando eu entendo a salvação, vai mudar o meu comportamento. E mudando o meu comportamento tem tudo a ver com a minha mudança de mentalidade, tem tudo a ver com aquilo que eu tenho colocado para dentro de mim, gente. Então, nós como cristãos, nós devemos assumir uma postura, uma responsabilidade maior. A gente começa a testar, e eu creio que Deus está liberando isso sobre as nossas vidas. Você quer ver um negócio? Por exemplo, você não é a primeira vez quando você vai mandar seu filho fazer uma coisa que é um pouco fora do comum para ele, por exemplo. Ó, filho, vai ali no supermercado. Você fica mais antenado, sim ou não? Às vezes você vai seguindo, vai atrás da criança, deixa eu ir ali atrás, vai lá vendo, vai observando, e de repente, você vai ganhando confiança de não precisar olhar mais, não é assim? Você de cara, não, vai lá, vai com Deus, que pronto, vai dar tudo certo. Não, a gente vai colocando, vai, faz isso aqui. Você coloca ele para usar o fogão, por exemplo, um adolescente. Você tá ali perto, você tá acompanhando, fazendo outras coisas e de olho. Não, não é assim não, ó. Se você jogar água na gordura aí, vai subir um fogo. Não é assim, nós não acompanhamos, a gente vai testando. Como é que a gente vai liberar novas responsabilidades se essas crianças, se esses jovens, esses adolescentes ainda não passaram no teste básico? Você tá entendendo? Como alguém habilitado, né? A pessoa vai ali e você já não vai pôr ela para pegar uma autoestrada, gente. Isso é loucura. A não ser que você vá do lado ali, não, filho, vai lá, ó, cuidado, ó, a pista tá molhada, ó. Quando ele faz a curva assim, curva assada, você vai dando instrução para alguém que ainda não tem aquela maturidade. Assim é Deus conosco. Ele vai liberando coisas aí em nossos corações. Olha, vem um desejo de repente fazer algo. E aí Deus vai ali observando, ó, eu posso liberar mais dos dons porque ele tem agido com responsabilidade com aquilo que eu tenho liberado sobre a vida dele. Deus não vai liberar do seu favor sobre irresponsáveis, querido. Deus, ele quer filhos plenamente capacitados, porque quando Deus faz isso, ele pode ferir tanto você quanto aos ouvintes. Você entende? Então tem pessoas que ainda não entraram para desfrutar daquilo que Deus tem liberado justamente por essas coisas. Mas eu creio num tempo de amadurecimento. Eu creio num tempo da igreja madura. Você está entendendo? Né? A gente tem visto as besteiras acontecendo, igual daquele menino lá, mas é porque tem gente que dá atenção. Tem pessoas que se assentam para receber daquilo que ele está liberando. Aí tem lá ter Power, ter Black, ter não sei o que, não sei do que, The King, não sei das quantas. Porque tem gente que dá atenção e vai lá de novo para assistir. A culpa não é dele, gente. Ele não está preparado. Alguém colocou ele num lugar que ele não estava pronto. Eu não estou falando que ele não tem um dom de Deus. Eu estou dizendo que existe um tempo para todas as coisas. Sabe? Às vezes o talento é descoberto na caminhada e num tempo específico. Tantos talentos que precisam ser aflorados, querido. Tantos talentos que precisam ser manifestos. Eu preciso receber da sua vida e às vezes você ainda não despertou para aquilo que Deus te chamou para fazer. Tem pessoas que vão ser impactadas com aquilo que você carrega. É porque muitas das vezes a gente fica pensando, eu não sou capacitado. É uma mentalidade de quem não compreendeu aquilo que Deus liberou, porque não é na nossa força. Entende? Qual a dificuldade que Deus tem de levantar pessoas como nós? Nenhuma. A questão a dificuldade é de nós nos posicionarmos à altura daquilo que Ele nos chamou para fazer. Se nós olharmos para a história dos grandes homens de Deus, dos grandes avivalistas, eles estavam nos lugares mais improváveis possíveis. Eles estavam em lugares onde nenhum tipo de movimento estava acontecendo, mas algo foi provocado, sabe? Algo foi provocado. E eu creio que Deus, Ele espera que nós venhamos nos colocar nessa condição. O de repente Deus vai acontecer sim, querido. Eu tenho certeza, vai acontecer. Mas nós precisamos nos posicionar, nos manter firmes nas Escrituras. Porque se nós estamos de fato crendo, nós vamos absorvendo toda a mensagem e falando assim, eu preciso me posicionar. Eu preciso me posicionar, eu preciso mudar de vida. Sabe quando alguém te dá uma chamada
e você sabe que você está errado, mas que às vezes você fica contrariado, fica chateadinho, você fala, nossa, tomei uma paulada ali, mas você sabe que você precisa mudar. E aí a gente tem que fazer o quê? Mudar. Porque até quando, né? Até quando vai precisar que os pastores falem assim, ô querido, vai orar, ô querido, vai jejuar, ô querido, vai ler a Bíblia, ô meu irmão, vamos fazer. Vai chegando uma hora que não dá mais. Vai chegando uma hora que o irmão vai deixar você passar fome, porque você não é menino para ficar te dando comida na boca não, véio. Não é. Eu fui pescar uma vez, eu não sou pescador, mas eu sei armar ali o básico ali. Fui levar um cara para pescar. Um encarregado da empresa que eu trabalhava, e vamos lá, ficou na minha cola, vamos levar. Meu irmão, eu passei tanta raiva, porque ele não aprendia, eu não queria aprender o negócio. E toda hora eu tinha que ficar fazendo negócio para marmanjo velho, o cara tinha nojo da minhoca e por aí vai. Você tá entendendo? Como que você vai levar um cara que vai pescar, tá com nojo da minhoca, é uma luva, querido? Você tá entendendo? E deu um bom trabalho, eu falei, esse nunca mais eu levo à pescaria. Porque uma criança a gente vai, uma criança não tá com nojo, não, tá vendo? Uma hora ele vai perder o nojo. Né? Aí a criança ela tem até uma idade que ela não tem nojo, já viu? Que ela pega sapo, pega rato, não tá nem aí, ela nem não tem nojo. Mas uma criança com essas frescuras a gente entende. Mas crente velho, a pessoa tá caminhando, eu tenho que falar, meu querido, você precisa fazer isso, você precisa entender a palavra. Amém, gente? Vocês estão dispostos a crescer espiritualmente? Vocês estão dispostos? Eu preciso, gente, crescer espiritualmente. Até seguir a plenitude de Cristo é uma caminhada. Nós não chegamos neste lugar ainda. Todos nós necessitamos. Mas é tão precioso quando nós aprendemos a fazer algo novo, não é? Não é bom? Fala assim, nossa, eu sou bom nesse negócio, rapaz. Você vai descobrindo os seus talentos. E quando é para Deus e quando é na vida espiritual, quando você de repente começa a orar, e Deus começar a falar, o tempo não perdoa, mas no que se diz respeito à oração aqui, para finalizar com vocês. Talvez você fale assim, mas eu nunca tive uma experiência com Deus, eu nunca vi a voz de Deus. Se nós não buscarmos, nós nunca vamos ouvir. Se nós não buscarmos com um desejo mesmo, vai exigir um esforço. Mas é muito doido quando a gente está orando, de repente, pai, trocando aquela ideia, você e Deus, e de repente começa a vir uma voz suave no teu espírito, e você percebe que é Deus falando. Você já teve essa experiência? E é muito top, porque aquilo ali faz você querer buscar mais. Esse começo sempre é muito difícil de relacionar, de buscar crescimento. Mas quando você busca e você começa a ver o resultado, e aí você se esforça ainda mais. Esse começo é muito difícil, gente. De crescer dói. Fisicamente dói, já viu? Os seus filhos passaram por essa fase. Tô com dor nisso, dor naquilo. E a famosa dor do crescimento, ela é necessária. Na vida espiritual não é diferente. Vai exigir da gente tanto que às vezes vai doer, vai cansar, mas eu tenho que me submeter, eu não tô conseguindo orar, eu tô com fraqueza. Aí eu falo, gente, eu aprendi com o Kennedy Reagan que a gente tem que ir pra oração fluir, a gente tem que aprender a orar até romper. Tem dia que eu quero deitar aqui, mas eu me levanto, pai, em nome de Jesus, eu preciso me despertar, eu preciso me mover. Você entende? O alimento tá aqui, eu já tenho a palavra, tá faltando o que então? Tá faltando a ação correspondente. Amém? Eu queria finalizar orando com vocês sobre esse crescimento, que, como eu disse, hoje é uma palavra bem breve sobre crescimento. Nós vamos dar continuidade no domingo a respeito de desenvolvimento. Mas eu creio em Deus usando pessoas poderosamente. Eu vejo pessoas que eu conheci no decorrer da caminhada, que elas cresceram tanto, mas eu vejo também que elas se alimentaram bem e se movimentaram à altura. Então eu sei que existe uma caminhada, uma trajetória, e Deus também sabe, Ele sabe mais do que a gente. Então se você está aqui nessa noite, está assim meio, poxa, esse negócio de igreja, esse negócio de Cristo, esse negócio de Jesus, isso tudo é maravilhoso, mas tem que valer a pena a cada dia você focar no resultado. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, pela Tua palavra, por esse breve momento, ó Pai. Eu declaro maturidade sobre a vida dos meus irmãos, Senhor. Pai, que em nome de Jesus, que nada seja empecilho para crescer.